Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos neste canal, Simão da Silva Soto Simão, e também o outro canal, Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto neste canal. Hoje é 16/4/2026, quinta-feira, mês de abril. Iremos começar este culto em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a salvação pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Jeová, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Jeová. É só a fé que salva. Tá assistindo bem com teus olhos ali, ouvindo bem teus ouvidos, se liga bem teus cérebros, né? É só a fé que salva. Não tem outra coisa que salva não, olha lá, porque pela graça sois salvos por meio da fé, é só a fé. Que muitos confundem que só a graça que vai salvar. Ele pensa assim que só aceitar Jesus ou descer sobre as águas, ele acha que já está salvo. Não, é só a fé. E adianta você aceitar Jesus, mas você não tem fé em Jesus? E adianta aceitar Jeová se você só aceitou o nome dele, mas não tem fé em Jeová? E adianta você aceitar o Espírito Santo, mas você aceitou só o nome do Espírito Santo, mas não aceitou o Espírito Santo? E que adianta você falar que tem fé só de boca para fora, mas não tem fé no coração? Não adianta nada. Continuando. Não vem das continuando o versículo 9. Efésios capítulo 2, continuando o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Jeová preparou para que andássemos nelas. Os gentios e os judeus são unidos por Jeová mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, chamados de circuncisão, pelos que na carne se chama a circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conselhos da promessa, não tendo esperança e sem Jeová no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Jeová em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estava longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Jeová, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Quando fala Senhor, é Senhor Jeová, ou Senhor Jesus, ou Senhor Espírito Santo, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Jeová em espírito. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? Tem que mudar o corpo, tem que mudar a vida. Por isso que eu falo, tem que mudar de vida. Muda de vida, vamos agradecer. Quando fala só você é pela graça, só você é pela fé. Entendeu? É pela fé, só a fé que salva. É por isso que eu falo, só a fé. Igual a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Aqui é pela fé, aqui vive da fé. Então aqui é da fé. Se tiver fé, sereis salvos. Mas se não tiver fé, não sereis salvos. Vamos agradecer, soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nesta tarde de hoje, 16 de 4 de 2026, quinta-feira, mês de abril. Abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas e os ofertantes. E somente aqueles que estão ajudando essa obra também. Amém e amém. Até o próximo culto à noite. Eu estarei de volta com força completa e com tudo.